Vamos começar com o senador Ciro, porque nós vamos trazer aqui com o senador todas as informações que a gente puder extrair em relação a como o Brasil está enfrentando esse período de pandemia, o Covid-19. Senador, muito obrigado por atender aqui a TV Cidade Verde. Boa tarde para o senhor. Queria começar essa conversa falando a respeito de como o senhor tem visto o cenário nacional frente aos desafios do combate a essa pandemia. Bem, boa tarde, boa tarde, Alivaldo, a todos os telespectadores da nossa Cidade Verde. Olha, nós estamos vivendo a maior crise econômica, financeira e social da nossa história, né? Nós estamos aqui em Brasília diariamente buscando caminhos, alternativas para ajudar os nossos municípios, estado e a própria União nesse momento que nós estamos atravessando, né? Hoje nós estamos com uma expectativa muito grande na saída ou não do ministro da Saúde. Eu acredito que deva se confirmar a saída dele hoje. Esperamos que o presidente faça uma boa escolha, porque nós estamos precisando urgentemente de ter uma unidade de discurso do presidente da República para o ministro da Saúde, haver um alinhamento maior com os estados e municípios para que a gente possa enfrentar esse momento tão difícil da nossa vida. Nacional já dá conta, né, da situação crítica que envolve o ministro Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro. O senhor considera que essa saída é uma saída que pode agravar o cenário civil, né? Ou, pelo contrário, pode apresentar perspectivas novas de enfrentamento ao Covid-19? Sustentação ao ministro Mandetta, eu acho que é um grande gestor, acho um homem público equilibrado. Mas não tem como você ter um presidente pensando de uma forma e o ministro de outra forma, né? Esse conflito estava atrapalhando a gestão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde hoje está completamente paralisado. E isso é muito ruim, né? Nós estamos precisando que as coisas aconteçam nos estados. Então, hoje o melhor, eu defendo, é a troca do ministro o mais rápido possível, para que a gente não paralise as ações do Ministério da Saúde no nosso país. Senador, boa tarde. Esta semana deve chegar no Senado o que foi aprovado já na Câmara, que diz respeito ao socorro a estados e municípios, o socorro financeiro para compensar perdas nas arrecadações do ICMS, no caso dos estados, e ISS dos municípios. Essa matéria tem gerado um certo desencontro entre o que foi aprovado na Câmara e a equipe econômica do governo. Como ela será avaliada aí no Senado Federal, colegiado que o senhor integra, poder que o senhor integra? Vamos lutar de todas as formas, assim como foi o progressista que conduziu essa negociação na Câmara dos Deputados, através do nosso líder Arthur Lira e o presidente Rodrigo Maia. São medidas fundamentais para os nossos estados e municípios, principalmente os municípios maiores, como é o caso da capital, que vão ter uma queda de arrecadação muito grande no ISS e no ICMS. Então, nós não temos a menor condição de ter essa perda de arrecadação nesse atual momento. A grande diferença do estado, do município e da União é porque a União pode emitir moeda, né? Os estados e municípios não podem, então não tem como enfrentar esse problema. É fundamental, nós vamos trabalhar para que ele seja votado o mais rapidamente no Senado. Já conversei agora há pouco com o governador Wellington e com o prefeito Firmino Filho, fizemos o compromisso de trabalhar para que haja essa aprovação o mais rapidamente possível no Senado Federal. Ok. Bom, senador, o senhor, nesse sentido de contribuir também com a gestão, o senhor colocou através do Twitter uma postagem em que o senhor propõe que o governo do Estado, elogia o governo do Estado por ter tomado a decisão de cortar parte dos salários do primeiro escalão, mas propõe que esses avanços dos cortes aconteçam e que sejam estendidos não só a salário, mas uma espécie de reforma administrativa. Qual é a proposta do senhor para o governo do Estado em relação a essa questão? Bem, primeiro ressaltar que quem tem o comando, os números, é o governador Wellington, e ele conta com o nosso apoio total quanto a isso. Mas, não vou negar, que desde o início do seu governo nós lutamos para que haja um enxugamento da máquina pública, né? Nós achamos que tem diversas secretarias que tratam do mesmo tema, principalmente no que diz respeito à infraestrutura, né? São diversas secretarias que poderiam ser unificadas. E isso poderia, além de trazer maior economia para o Estado, até ter uma gestão melhor na área de infraestrutura do Estado do Piauí.
algumas fundações que foram criadas, que foram, com o longo do tempo, foram esvaziadas e não foram extintas. Então eu acredito que isso poderia, fica como sugestão dos progressistas, a extinção e unificação dessas secretarias, que eu acho que, além de ter uma melhor gestão, se economizaria muitos recursos públicos. Mas fica a título de sugestão dos progressistas. Elivaldo Barbosa, o governo já se posicionou, né, diante do Twitter, ou da tweetada. É verdade, Joel. Sobre o assunto, senador, eu procurei conversar com o secretário de governo, Osmar Júnior. Ele, inclusive, manifestou até agradecimento à contribuição, ao reconhecimento das medidas adotadas, que o senhor também deixa bem claro no Twitter, apoiando o corte de despesas, mas afirmando que quanto à fusão de órgãos ou extinção de órgãos, esses procedimentos já foram feitos numa reforma administrativa no início do mandato. O senhor concorda com... Só como você está falando a respeito da fala, nós temos aí a fala do secretário Osmar. Correto. Vamos ver só na nossa tela, que está aqui, pronto. Olha tá só aqui. como Tem foi a fala do senador Ciro, né, dizendo que aprova os cortes de despesas anunciados pelo governo do Piauí, mas é preciso ampliar esses cortes e cessar gastos. É hora de enxugar a máquina administrativa, extinguindo ou fundindo órgãos com as mesmas atribuições. Agora, mais do que nunca, menos é mais. E aí o secretário Osmar responde: o importante é a manifestação de apoio às medidas. Quanto à extinção ou fusão de órgãos, já foram feitas na reforma administrativa realizada no início deste governo. É a resposta do governo ao tweet do senador Ciro Nogueira. Elivaldo Barbosa. E aí, senador, o senhor concorda com essa... Eu lembro bem que no início do governo, o Progressistas elaborou um documento e encaminhou exatamente a área administrativa do governo, solicitando aí essa reforma mais profunda. Para o Progressistas, essa reforma não foi feita? Olha, como eu lhe disse, eu respeito, né, a decisão de governo, né, nós temos que respeitar essa decisão, apesar de não concordar. Eu acho que nós achamos que poderíamos unificar alguns órgãos, nós temos diversas secretarias que tratam do mesmo tema, já citei aqui o caso da infraestrutura, tem diversos órgãos tratando do mesmo tema. Diz que foi criado também diversas fundações que depois perderam grande parte da sua atribuição, que poderiam ser extintas. Mas isso é uma opinião dos progressistas, em especial do senador Ciro. Né? Nós temos que, eu volto a dizer, quem tem um comando, quem tem os números, e quem foi eleito para isso foi o governador. Né? Agora, nos cabe dar sugestões. Essa é uma opinião dos progressistas no estado do Piauí, na sua grande maioria. Mas respeitamos e o governador conta com o nosso apoio, com a decisão que vier a tomar. Em relação ao cenário nacional, senador, o senhor é presidente de um dos maiores partidos do país, progressistas. Como é que tem sido, como é que o Progressistas e o senhor têm visto a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro, levando em consideração a relação que ele tem com o Congresso Nacional? Recentemente eu vi algumas pessoas, inclusive, dizendo, apoiadores de Bolsonaro, que o Senado faria tinha uma interação maior com o presidente do que a Câmara dos Deputados. Como é que o senhor avalia tudo isso? Até que ponto isso é prejudicial à gestão do presidente? Bem, o presidente, desde o início, não conseguiu fazer uma base política consistente para lhe dar apoio no Congresso. Essa semana passada, ele nos procurou, me convidou para que tivesse uma conversa com ele. Eu tive uma conversa, só eu e ele, no Palácio do Planalto, em que ele manifestou um desejo de uma aproximação com os progressistas de alguns partidos de centro. Isso está acontecendo. Nós temos identidade de pensamento em diversas matérias, temos divergência em outras, mas o que nos une é o amor por esse país, o que nós podemos contribuir para que a gente possa melhorar a gestão do presidente Bolsonaro. Eu acho ele um homem extremamente bem intencionado. O que nós podemos levar de contribuição, eu levei diversas sugestões a ele, principalmente preocupado com essa manutenção de emprego no nosso país. Ele mandou a sua equipe analisar essas sugestões. Eu espero que o mais rapidamente a gente possa implementá-las. Nós podemos ajudar muito o seu governo em ações que nós podemos implementar, como a questão agora dos valores que estão sendo repassados, dos R$600 às pessoas que não têm emprego fixo, que você se lembra que naquela época a primeira sugestão era apenas R$200, foi graças a um relator e ao trabalho dos progressistas no Congresso que nós apoiamos e levamos esse valor, que estão sendo fundamentais para ajudar as pessoas a poder diminuir um pouco o impacto nas suas vidas.
quanto a isso, mas são muitas coisas que podem ainda ser implementadas. Nós estamos ainda iniciando esse furacão que está se abatendo sobre o nosso país, e o que nós pudermos fazer para apoiar o governo Jair Bolsonaro, para que ele possa nos ajudar e comandar o país nesse momento tão difícil, ele vai contar com o nosso apoio. Eu queria aproveitar, insistir, nesse momento, o senhor considera que o Progressistas vive o melhor momento de relação com o presidente Jair Bolsonaro? O que o senhor sentiu do presidente? Uma disposição dele em recuar para estabelecer um diálogo mais forte com os partidos? Olha, o presidente é um amigo de longa data, é um homem que já pertenceu aos nossos quadros por a maior parte da sua vida pública. Eu considero um homem de bem, um homem muito bem intencionado. Eu acredito que nós iniciamos um diálogo muito produtivo, muito consistente. Eu espero que haja uma aproximação com os nossos quadros, com os partidos de centro, para que o que eu acho que está faltando a esse governo é uma estabilidade política, né? Poder ter uma base política que possa fazer os ajustes que foram necessários, que se iniciou, por exemplo, com a reforma da Previdência, que foi graças ao nosso trabalho e que ela foi implementada. Agora vai vir a reforma tributária, mas principalmente nesse momento de extrema dificuldade do nosso país, da nossa sociedade. Eu volto a dizer, nós estamos vivendo a maior crise política, econômica e social da nossa história, e eu acho que tem que haver uma união muito grande dos partidos de centro que podem dar sustentação ao presidente nesse momento. Para isso, senador, o Progressistas pode contribuir para essa governabilidade necessária no Congresso Nacional e na relação com o Palácio do Planalto? Pelo que vejo aí, pelo que percebo, o Progressistas está aberto a esse entendimento de passar, digamos assim, a reestruturar a base aliada ao Palácio do Planalto sob o comando do presidente Bolsonaro. Está caminhando muito bem isso, Elivaldo. Depender da nossa vontade política, nós vamos apoiar, independente de cargos, de participação, nós vamos apoiar esse momento. Ele nos procurou propondo que houvesse essa integração, então nós não podemos jamais virar as costas para o presidente da República, que nós acreditamos no seu trabalho, foi legitimamente eleito, e o que a gente puder ajudá-lo, nós vamos ajudá-lo. Então, quero agradecer ao senador Ciro, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, presidente do Progressistas, muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e se cuidem. Tá certo, obrigado, senador.